Hoje eu vou te ensinar como contar quantas células respeitam um determinado critério dentro do Excel. Antes de começar o vídeo, eu sugiro que você me siga aqui no YouTube e também lá no Instagram, onde eu posto conteúdo diariamente sobre Excel. O link do Instagram está aqui na descrição do vídeo. Para o vídeo de hoje, nós vamos utilizar essa base que está à esquerda da sua tela. Você percebe que eu tenho na coluna A o nome de algumas pessoas, na coluna B a cidade onde essas pessoas moram e na coluna C a idade dessas pessoas. Eu tenho mais precisamente 20 pessoas onde eu tenho essas informações aqui nessa base que está da coluna A até a coluna C, conforme eu estou mostrando aqui. Eu quero fazer algumas contagens de algumas informações dentro dessa base. Por exemplo, eu trouxe um primeiro exercício que é contar quantas pessoas moram em cada cidade. Então você percebe que eu tenho 3 cidades aqui na relação, Manaus, Salvador e São Paulo, e eu quero contar quantas pessoas eu tenho morando em cada uma dessas cidades. Como que você faz isso de forma automatizada dentro do Excel? Se você quiser saber o número rapidamente, você pode filtrar o que está colocado aqui e você pode contar. Por exemplo, Manaus, eu quero saber quantas pessoas moram em Manaus. Eu coloco o filtro, você aperta Ctrl Shift L, coloca o filtro aqui em cima, vem aqui no filtrinho da cidade, clica aqui, tira o selecionar tudo, deixa só Manaus selecionado e dá OK. Você tem 9 pessoas morando em Manaus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que você geralmente precisa deixar essa informação automatizada, ela pronta numa fórmula dentro de uma célula. É isso que nós vamos aprender agora. Então deixa eu tirar o filtro, eu vou vir aqui na célula onde eu quero que apareça a informação, que no caso é a minha célula G4, e eu vou colocar a função, que é a função conte_ces. A função conte_ces vai contar dentro de um determinado intervalo quantos valores correspondem ao valor que você quer procurar. Você vai sempre informar o intervalo onde você está fazendo a contagem e depois você vai informar qual valor dentro daquele intervalo ele tem que contar. Para fazer a contagem, nós vamos utilizar a função conte_ces. A função conte_ces você coloca igual, você vai entrar depois que colocar igual com o nome da função, que é conte.ces. Quando você coloca, você nota que ele até aparece aqui. Digitou conte.ces, abre o parênteses, você vai ativar a entrada de informações para essa função. Note que é só seguir o que o Excel pede. Ele te pede inicialmente o intervalo de critérios, que é justamente a região onde estão as informações que você quer contar. No caso, nós queremos contar no intervalo que vai de B2 até B21. Não está aparecendo aqui, mas esse intervalo termina em B21. Então, o que você faz? Abriu o parênteses, seleciona o intervalo onde ele vai fazer a contagem. Isso você faz clicando na primeira célula aqui do intervalo, né, com o botão esquerdo do seu mouse, e arrasta até a última célula que você quer fazer contagem. Ele vai descrever o intervalo para você, de B2 até B21. Ele coloca dessa forma dentro do Excel. Colocou o intervalo onde você quer fazer a contagem, você digita o ponto e vírgula para ele ir para o elemento seguinte dentro da fórmula. E ele te pede quais são os critérios. Esse intervalo que você me informou, de B2 até B21, o que eu devo contar ali? Qual informação você quer que eu conte? E aqui você coloca o que você quer, que no caso é Manaus. Você não vai digitar Manaus, se você for colocar direto na célula, dessa forma aqui, Manaus, sem aspas e sem nada. Porque quando você coloca sem aspas um nome dentro do Excel, um texto dentro do Excel, ele entende que é uma variável. Se você não colocar nada em volta, não colocar as aspas. Se você quer pesquisar pelo texto Manaus, aí você tem que vir antes do Manaus, colocar aspas, e depois do Manaus, colocar aspas. Então você já está informando que no intervalo de B2 até B21, você quer contar quantos elementos igual a Manaus você tem. Digitou, você vai fechar o parênteses e vai dar Enter. Ele vai trazer para você 9. O que isso significa? Significa que no intervalo de B2 até B21, nós temos 9 ocorrências que são iguais a Manaus. Isso é justamente o que nós contamos, porque você lembra que quando eu filtrei aqui, deixei Manaus, nós temos 9 elementos, que é justamente o que apareceu para a gente na fórmula. Se você vier e substituir esse Manaus aqui por Salvador, você vai ter agora 8 elementos. Você manteve o seu intervalo de B2 até B21, contando dentro desse intervalo quantos são igual a Manaus, e nós temos agora um a menos, porque onde tinha Manaus você colocou Salvador.
Eu vou voltar e aí nós temos oficialmente 9 ocorrências aqui. O que acontece geralmente quando você trabalha com Excel? Geralmente você tem dentro do Excel que fazer uma sequência de contos Cs. Nesse caso nós fizemos para Manaus e aí nós digitamos aqui o intervalo, ponto e vírgula, Manaus. Só que não faz sentido você toda vez digitar Manaus entre aspas, depois Salvador entre aspas, depois São Paulo entre aspas. Nesse caso você faz o vínculo com a célula. Para fazer o vínculo com a célula, onde está aqui como critério na nossa fórmula do conto Cs, você apaga e coloca a célula que você tem como referência. O que eu estou fazendo aqui? O Excel vai entender a mesma coisa que você fez anteriormente. Ele vai procurar no intervalo de B2 até B21 o conteúdo que está na F4, que é Manaus. Então ele substitui F4 por Manaus lá na cabeça dele e faz a contagem aqui. Você dá Enter e o resultado é o mesmo. Como que nós fazemos para expandir esse resultado que nós encontramos aqui também para Salvador e para São Paulo? Nós só temos que fixar esse intervalo para que quando você arraste para baixo, o intervalo não saia andando. Então, geralmente, o intervalo está aqui, está solto, está soltinho, não tem nenhum cifrão. Se você arrastar para baixo, ele vai ter um errinho. Por quê? Ele tinha um intervalo de B2 até B21, no caso do Manaus. Se arrastou para baixo, ele levou o intervalo para baixo. Então, ele está pegando coisas que não deve, ele está pegando fora do intervalo. Você tem que ir na primeira célula, você vem, seleciona toda a região, aperta um F4 para ele travar e aí sim você clica 2 vezes nesse quadradinho que ele vai fazer a conta. Coincidentemente é no mesmo valor, mas nesse caso ele está expandindo a função conto Cs. Então o que nós temos? Ele vai ter 9 ocorrências de Manaus no intervalo de B2 até B21. Ele vai ter 5 ocorrências de Salvador no intervalo de B2 até B21 e ele vai ter 6 ocorrências iguais a São Paulo no intervalo de B2 até B21. É assim que nós contamos quantidades com conto Cs dentro do Excel. Existe uma segunda possibilidade que é contar mais do que um critério. Nós vamos selecionar aqui mais do que um intervalo de critério. Esse exemplo é o exemplo 2. Então, nesse caso específico, nós já havíamos contado que em Manaus nós temos 9 pessoas. No exemplo 2, eu quero contar quantas pessoas moram em Manaus e têm idade maior ou igual a 25. Aqui nós temos 2 critérios para avaliarmos. A coluna B do intervalo de B2 até B21 deve ser igual a Manaus e a coluna C no intervalo de C2 até C21 deve ser maior ou igual a 25. Como que nós fazemos para contar esses elementos com a função conto Cs? Então você vem na célula onde você quer a resposta e você entra de novo com a função conto Cs. Você coloca conte.cs, abre o parênteses e vai informar dessa vez 2 intervalos de critério e 2 critérios que ele vai contar. Primeira coisa, primeiro intervalo. O primeiro intervalo que nós vamos fazer é sobre a cidade. Então você vem aqui na cidade, seleciona todo o intervalo de cidades que você quer, de B2 até B21, coloca ponto e vírgula e coloca dentro desse intervalo o que você quer contar, que é Manaus. Feito. Se nós encerrarmos por aqui, como eu estou fazendo agora, ele vai contar 9. Se eu olhar só a cidade, eu tenho 9 ocorrências de Manaus. Mas eu não quero terminar aqui. Eu quero voltar para a minha fórmula. Depois de colocar o primeiro critério, eu dou um ponto e vírgula e você percebe que o Excel ele abre a opção de colocar um segundo intervalo de critérios, que é justamente, no meu caso, a idade. Você vem, seleciona o intervalo onde estão as informações, ou seja, onde está o segundo intervalo de critérios. O que é importante aqui? O intervalo deve bater exatamente o número de elementos. Se você informou da célula B2 até a B21 para a primeira coluna, você deve informar a mesma quantidade de elementos, os mesmos 20 elementos, para todos os critérios. É o que eu fiz aqui no caso da coluna C. Informou o segundo intervalo de critério, coloca ponto e vírgula e informa qual critério deve respeitar. Aqui no caso, eu quero contar quantas pessoas moram em Manaus e têm idade maior ou igual a 25. Você precisa colocar esse indicador de maior ou igual, você não vai selecionar direto a célula 25. Se você selecionar diretamente a célula 25, você vai contar quantas pessoas moram em Manaus e têm exatamente 25 anos. Não é isso que você quer. Para contar quantos elementos são maior ou igual a 25, você vai abrir aspas, vai colocar o sinal de maior ou igual, como eu estou colocando aqui, vai fechar aspas, vai usar o e-comercial, que geralmente você consegue apertando o Shift 7, e aí sim você vai colocar a célula, que no caso
é a F11. Note o que eu disse, se você colocasse F11 direto, ele ia contar quantos elementos exatamente em C2 até C21 batem com 25. E aí talvez ele nem ia achar, né? Talvez a gente nem tenha elementos que respeitem essas condições. Quando você coloca maior ou igual, dentro das aspas, uso e-comercial e coloca a célula da idade, aí sim você está pedindo para ele contar quantos no intervalo de C2 até C21 são maior ou igual que 25, que é a idade que você quer. Colocou o segundo critério, você fecha o parênteses e dá Enter, e ele traz para você que dessa vez são só 7. Então vamos ver aqui no filtro. Se eu filtrar Manaus, filtrei, maior ou igual a 25. Então eu vou colocar aqui a idade, vou tirar os que são menores, ó, só vou deixar os maior ou igual a 25. Eu dou Enter e eu tenho 7 ocorrências. Ele contou todas as ocorrências que vão respeitar todos os intervalos de critério ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. Se eu for aqui, por exemplo, ó, o Pedro, que é de Manaus, mas ele tem 24 anos. Quando ele for fazer o conte, ele vai passar linha a linha, vendo quantas linhas respeitam ao mesmo tempo todas as condições que você pediu. Nesse caso, ele respeita, ele é de Manaus, mas ele tem menos que 25 anos. A idade dele não é maior ou igual a 25. No caso do Flávio, que tem 29 anos e é de São Paulo, ele tem de fato 29 anos, que é maior ou igual a 25, só que ele é de uma cidade que não é Manaus, então ele não conta. Toda vez que você tem mais do que um critério, precisa bater todas as condições que você está pedindo. Então era justamente isso que eu tinha para mostrar para você hoje, uma forma simples de utilizar a função CONT-CES para contar quantas células vão respeitar determinadas condições dentro de intervalos que você vai especificar. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, curtir nossa página aqui no YouTube e também me seguir lá no Instagram. Eu te vejo por aí, um abraço!